Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daia e eu vim aqui hoje trazer para vocês um assunto que o pessoal tem me pedido bastante aqui no canal. E eu vejo que é um assunto que tem bastante dúvida mesmo. Sobre a interpretação da chama da vela, da cera da vela, quando a gente acende para o anjo da guarda, para fazer um pedido. Então, acontece muito das pessoas serem surpreendidas do nada, quando ela acende a vela e ela começa a agir de maneira estranha, a chama dela começa a agir de forma estranha. Isso já aconteceu com algum de vocês? Comigo já, e realmente isso deixa um certo receio se o pedido está sendo atendido, se a gente fez tudo de forma correta, se a nossa fé está sendo suficiente. Mas vocês sabem qual é o nome dessa técnica que interpreta esses sinais da vela? Ela se chama ceromancia. É uma técnica bem antiga. A ceromancia é a junção de duas palavras, cero, que significa cera, e mancia, que significa adivinhação. Isso significa, em tradução livre, adivinhar a sorte. Mas essa arte da ceromancia vem desde a época dos druidas, onde se faziam rituais usando ervas e gordura, pois não existia resina propriamente dita. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre as velas e vou deixar na descrição aqui para vocês. Existem 3 tipos de ceromancia. A ceromancia para interpretar apenas a chama da vela, a ceromancia para pingar a cera em um copo com água, e também a de interpretar a cera da vela, ou o que sobra dela no final, isso quando sobra, né? Mas com toda certeza essa interpretação da ceromancia envolve muito mais que apenas adivinhação. Pois quando a gente acende uma vela, existe energia envolvida, fé, não é simplesmente um pavio aceso com resina. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, a interpretação das chamas e da cera da vela, que é uma dúvida muito frequente das pessoas e eu não vejo muito conteúdo sobre isso. Então hoje é esse conteúdo que eu vou trazer para vocês. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixem nos comentários as experiências de vocês, eu adoro ver esses comentários. Eu tento responder todo mundo o mais rápido possível. Mas, sem enrolação, então vamos para a interpretação das velas e da cera. E vamos começar com a dificuldade em acender a vela. Isso pode indicar que o ambiente anda muito carregado de energia negativa, inimigos ou forças ocultas que bloqueiam o seu caminho. Então, nesse caso, antes de tentar acender de novo, faça uma oração forte, pedindo proteção, purificação. Acenda um palo santo ou um incenso de purificação, passe no ambiente na sua casa para remover essas energias e aí sim acenda e faça seu pedido. Isso é um sinal de alerta, viu? Continue fazendo essas limpezas energéticas, tanto em você quanto na sua casa. Banhos de ervas, banhos com sal grosso, limpeza da casa com anil. Faça isso frequentemente, leve como hábito isso, para que essas energias sejam mandadas embora. Ponta do pavio brilhante. Então aquela bolinha, que às vezes parece até uma florzinha na ponta do pavio, indica que seu pedido será realizado em breve. Provavelmente, os resultados podem ser muito melhores do que você estava esperando. Então aqui você tem que fazer o quê? Agradecer por essas bênçãos. Chama da vela que queima a cera por inteiro. Quando a vela queima completamente, é um sinal positivo, indica que você teve uma conexão forte com a espiritualidade e que seu desejo vai ser realizado tranquilamente, então novamente agradeça por isso. Chama da vela que não queima toda a parafina. Aqui já é um mau sinal. Se uma vela for apagada repentinamente ou deixar muita parafina no recipiente, pode indicar forças negativas atrapalhando a sua realização ou interferências de magia. Aqui novamente, faça uma limpeza, oração, purificação no local para se livrar dessas energias ruins. Chama da vela muito fraca. Uma chama muito fraca indica que você tem pouca fé, que aquele pedido vai se realizar mesmo, ou está enfrentando forças externas mais poderosas. É um momento de buscar equilíbrio e proteção espiritual. Nesse caso, apague a vela, ore, reflita e refaça seu pedido com mais fé e clareza. Vela que entorta. A vela que se inclina, especialmente quando é dedicada a seu anjo da guarda, sugere que seus inimigos são muito fortes. É um momento crítico que requer ajuda espiritual, então não perca tempo e busque ajuda. Vela que vacila. Quando a chama parece piscar ou oscilar sem definição clara, isso indica incerteza ou interferência de terceiros em seus interesses. Faça uma meditação, reflita sobre o seu pedido e acenda novamente. Pavio que se divide em 2. O pavio dividido pode indicar várias opções, obstáculos, dúvidas no seu caminho, ou então escolhas que devem ser feitas. Peça bastante clareza e discernimento a Deus, aos seus anjos da guarda, guias espirituais,
para saber o que fazer quando esse momento em questão chegar. Chama da vela apagada. Se a chama se apagar antes da vela queimar completamente, pode ser um mau presságio, isso pode ser interferência negativa, como feitiços. Busque uma oração. Eu indico sempre a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Essa oração é fortíssima, ela quebra qualquer demanda, qualquer amarra, magia, contratos com o passado. Então faça essa oração, busque essa ajuda espiritual para cortar qualquer laço ou qualquer maldição que foi lançado sobre você. Chama da vela alta e forte. Uma chama alta e forte é um sinal excelente. Ela indica que seu pedido vai ser atendido, mas você precisa continuar com sua fé e sempre agradecer. Gente, a palavra gratidão hoje ela é usada algumas vezes até fora de contexto, mas ela serve para isso, para realmente agradecer. Então use sem medo. O primeiro passo para ter uma vida próspera em todos os aspectos, e eu digo todos os aspectos porque prosperidade não é só vida financeira, viu, gente? Então o primeiro passo para isso é entender a importância de ser grato e não falar isso da boca para fora, não. É sentir, é viver esse sentimento. Então pratique com as coisas boas que você já tem. Você tem a sua família, você tem a sua vida, você tem a sua casa, seu trabalho. Comece agradecendo nessas coisas que para nós são coisas garantidas, são coisas normais do dia a dia. Pense que muitas pessoas não têm isso que você tem. Então seja grato por isso. Tenha fé, se sinta grato e bola pra frente. Mas voltando ao assunto, a chama da vela alta e trêmula. Isso sugere que você terá sucesso, mas haverá algum grau de disputa ou dificuldade nesse caminho. Então prepare-se para enfrentar desafios, faça orações pedindo força, proteção e discernimento principalmente. Chama da vela alta e parada. Uma chama bem alta e constante é um sinal positivo também. Indica que seus desejos são claros e que a resposta é um sim. Chama da vela muito baixa. Uma chama que fica bem baixinha, que não cresce, indica falta de energia ou falta de fé, proteção insuficiente, presença de energia negativa ao seu redor. Busque ajuda espiritual e fortaleça essa sua proteção e conexão. Coloque em prática as dicas que eu dei lá na primeira interpretação. Chama da vela muito trêmula. Se a chama da vela treme muito, pode indicar interferência espiritual ou um ambiente muito carregado. Também pode indicar incerteza quanto à resposta ou à pergunta. Eu indico que você reflita sempre sobre o seu pedido e acenda novamente com mais clareza e fé. Vela que queima muito rápido. Geralmente, quando uma vela queima rápido, o significado é bom, mas quando ela queima excessivamente rápido, se comparada a outras vezes que você usou o mesmo tipo de vela, isso significa que, embora tudo esteja no caminho certo e correndo bem, o seu pedido pode não ter uma duração muito longa. Então, reflita sobre ele, sobre o caminho a percorrer, se realmente é necessário, e aí refaça com mais fé, com mais clareza. Vela que tomba ou cai. Isso pode significar que tem alguém ou alguma coisa tentando atrapalhar o seu caminho. Gente, isso aqui já é uma coisa muito peculiar, assim. Eu não gosto muito, pessoas não dão muita bola, mas assim. E, gente, assim, outra coisa, tá? Tentem fazer isso pra observar esses significados da vela. Tentem não manter a casa aberta, janela aberta, porta que tenha corrente de ar, corrente de vento, alguma coisa, porque senão fica complicado, né? Feche as janelas, acenda, passa realmente no momento que você tem tranquilidade, que não tenham pessoas passando por onde tá a vela, que não tenha corrente de ar nem nada, pra você realmente poder observar esses significados, tá? Mas aqui nessa parte da vela cair ou tombar, se ela tá bem firme, se você acendeu, colocou ela bem firme no lugar e ela tomba ou ela cai, eu faria realmente pegaria bem firme nessa parte nessa questão de limpeza espiritual, porque pra alguma coisa conseguir se manifestar no plano físico dessa forma, e principalmente quando você tá fazendo pedido, eu não considero uma coisa boa, tá? Existem muitos obsessores, espíritos zombeteiros, então assim, eles atrapalham muito a nossa vida. Então nesse caso especificamente, ou nos outros também, mas principalmente nesse, faça muita oração, faça muita purificação na sua casa, banhos de ervas, ore, fale com Deus, realmente encontre um caminho, porque essa parte do plano espiritual se manifestando, principalmente negativamente, se você fez um pedido para algum anjo, para Deus, e aconteceu isso, da vela cair e tal, e eu tô falando assim, tipo, realmente você colocou ela firme no lugar, e ela caiu, tome muito cuidado com isso, tá? Faça realmente uma purificação forte na sua casa, busque oração, busque ajuda espiritual, não é tão normal assim como algumas pessoas acham. Então, busque realmente, nesse caso, busque realmente uma ajuda espiritual, fortaleça a sua conexão com Deus, fortaleça a sua conexão com seus anjos da guarda, para tirar qualquer demanda, qualquer espírito obsessor, qualquer coisa desse tipo da sua casa. Vela que começa a estralar e soltar faísca. Demonstra que a magia do fogo está ali e que a entidade para quem você acendeu a vela está trabalhando fortemente para o seu pedido, a ponto de acelerar essa combustão do processo, gerando esses eventos peculiares. Chama da vela soltando fumaça preta. Isso sugere que existia muita energia negativa no local
local e ela está sendo purificada. É importante continuar purificando o ambiente e fortalecendo o seu campo espiritual. Chama da vela subindo e descendo. Uma chama que sobe e desce indica instabilidade ou falta de foco em seus interesses. Mantenha pensamentos positivos para que sua vontade prevaleça. Analise se realmente seu pedido tem cabimento, se ele faz sentido, né? Porque os anjos, os espíritos, eles nos ajudam, os nossos mentores espirituais, os nossos anjos protetores, Deus, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, se a vela está muito instável, reflita sobre o seu pedido, veja se realmente tem coerência no que você pediu, se você vai ter como agir em cima daquilo. Chama da vela azulada. Aqui é um ótimo sinal, isso significa muita conexão com a espiritualidade e proteção dos seus mentores e anjos espirituais. Chama da vela vermelha. A chama da vela vermelha depende do contexto. Em casos de amor, ela pode representar muita paixão, mas em outros aspectos da vida, ela pode indicar conflitos e falsidade em outras situações. Então, sempre mantenha cuidado e fortaleça suas orações. Chama da vela brilhante. Essa chama brilhante é significa uma forte conexão espiritual e realização do seu pedido. A chama da vela amarelada. Uma chama amarelada, ela é bem positiva, principalmente em questões relacionadas à profissão e dinheiro. Ela indica vigor e energia para alcançar seus objetivos. Chama da vela em espiral. Uma chama que forma uma espiral pode indicar falta de resposta, interferência externa, especialmente se a espiral for em sentido anti-horário. Isso sugere que o ambiente precisa ser limpo e purificado. Chama da vela nítida e crescente. Uma chama que cresce gradualmente enquanto você ora ou medita é um excelente sinal. Isso indica que você está direcionando sua energia de forma eficaz e correta para alcançar o seu desejo. Vela que chora muito. A vela que derrama muita cera nas laterais não é um bom sinal. Ela pode indicar presença de espíritos e energia negativa. Ela exige uma certa intervenção espiritual e purificação. Vela que some. Se a vela queima completamente sem deixar vestígio nenhum, nem pavio, nem cera, nada, pode ser interpretada de duas maneiras. Pode indicar que a sua energia foi bem direcionada e não houve interferência, ou pode significar que a sua energia foi consumida rapidamente e você precisa continuar fortalecendo seus interesses. Mas aqui, a gente tem como sentir. Então, assim, se a vela queima completamente sem deixar vestígio nenhum, e é, no caso, positivo, você simplesmente vai agradecer e vai ficar tudo bem. Agora, quando a nossa energia é sugada, ela é consumida muito rápido e não sobra nada, você vai sentir isso. Aqui você tem que usar muito a sua intuição. Você sente isso, nos dias seguintes você se sente mais desanimado, cansado. Então, isso é que você sente diretamente. Fique atento aos sinais, porque você vai saber se a energia é positiva ou negativa, tá? Vela que estoura. Se a vela explodir quebrando o seu suporte, isso indica um choque de energias e a necessidade de se proteger e realizar rituais de purificação. Esse aqui em específico já aconteceu comigo. Vários outros já aconteceram, mas esse é o que me chama muita atenção. Quando eu comecei a trabalhar no lado espiritual, é bem chocante, digamos assim. Se isso acontecer com você, simplesmente apague, para não pegar fogo em nada, né? Recolha as sobras, jogue na natureza, não jogue no lixo nem nada, jogue na natureza, enterre se for o caso. Comece a trabalhar esse seu lado espiritual, fazer a limpeza da casa, fazer orações, tudo que for necessário. Porque às vezes pode indicar várias coisas. Pode ser que a energia do local está muito carregada, a vela não aguentou, não suportou aquela energia muito carregada. Comece a trabalhar mais do lado espiritual, comece a fazer orações, purificações, mantenha o hábito e a rotina de fazer pelo menos 1 a 2 vezes por semana essa limpeza na sua casa, limpeza energética na sua casa, sua limpeza energética, sua purificação energética. Faça orações, faça algum tipo de terapia. Às vezes você pode acabar se conectando com coisas que você nunca imaginou, que foi o meu caso. Comece a trabalhar esse seu lado espiritual. Isso é um pedido de socorro, basicamente. É um pedido é basicamente pegar na nossa cara que realmente a gente precisa trabalhar esse nosso lado espiritual e abrir a mente, porque não é só esse mundo que a gente vive, não é só essas coisas. Então, quando isso acontecer, tanto esse quanto a vela cair. Então, para chegar a se manifestar dessa forma, tem muita energia rolando ali. Então, comece a trabalhar muito esse seu lado espiritual, se abra para o novo, se abra para essa expansão, porque realmente você está precisando. Só lembrando para vocês, a ceromancia é uma prática simbólica espiritual. As interpretações podem variar de acordo com tradições e crenças individuais. A gente tem que levar muito em conta a nossa intuição. Eu sei que é difícil, mas quando a gente começa a trabalhar muito nosso lado espiritual, a nossa intuição fica muito aguçada. Então, usem a intuição de vocês para equilibrar. Vocês têm uma base aqui, então, mas usem muito a orientação de vocês, a intuição de vocês, para identificar se é positivo ou negativo. Às vezes pode ser alguma coisa, por isso que eu falei, nunca acendam vela com janelas abertas, portas abertas, com pessoas passando e transitando no local. Realmente tenha o seu cantinho para fazer isso, faça em momentos que você está tranquilo, para você poder observar realmente e sentir aquele momento. Acender uma vela é muito mais do que, como eu falei no início, é muito mais um pavio e cera em volta.
realmente indica, assim, uma conexão espiritual, é um momento de praticar isso, e com certeza vocês vão conseguir fazer e buscar e analisar bem isso, tá? Gente, o vídeo de hoje foi esse, eu sei que ficou meio comprido, acaba ficando um pouco maçante, mas pra pôr todas as dúvidas de vocês aqui ficou um pouquinho grande, então não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, curtir, comentar. O YouTube precisa disso para entender que o canal e os vídeos são relevantes aqui para a plataforma, senão ele não passa para mais pessoas, então conto com vocês para fazer isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Fiquem atentos aos sinais e eu sou muito grata de poder passar essas informações para vocês e poder ajudar vocês de certa forma. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E quarta-feira a gente tem a quarta da meditação, com reiki, envio de reiki. Eu tô pensando em começar a fazer também lives com envio de reiki à distância, para quem quiser também participar. Eu vou deixar essa comunidade ali, então se vocês quiserem estar participando, é um projeto que eu tô pensando em fazer. Quem quiser, deixa lá pra mim, eu vou botar um comunicado ali na aba comunidade. Pra quem quiser, curte, comenta lá pra mim, pra eu saber que vocês têm interesse em fazer isso, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.